Você realmente acredita que conhece a história da Arca de Noé? Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir vai abalar tudo o que você pensava saber. Eu mesmo, por anos, acreditei na versão que a Bíblia nos conta, aquela que todos conhecemos. Mas o que aconteceria se eu dissesse que existe um universo de mistérios não contados, segredos tão profundos que transformariam completamente sua percepção sobre um dos maiores feitos da humanidade? Minha jornada em busca dessas verdades começou há uma década, quando me deparei com uma passagem quase imperceptível em um texto antigo. Algo que me fez questionar: e se a Arca de Noé não fosse apenas um barco grande, mas uma proeza de engenharia e fé com detalhes tão intrincados que beiram o incompreensível? O problema é que a maioria de nós se contenta com a superfície, com a história simplificada. Mas essa simplicidade esconde uma complexidade fascinante, uma que revela a genialidade de Deus e a capacidade do homem. Você já se perguntou, por exemplo, como Noé e sua família conseguiram alimentar todos aqueles animais por tanto tempo? A logística é quase impossível de imaginar, não é? E se eu te disser que a resposta para isso, e muitos outros enigmas, estava lá o tempo todo escondida nas entrelinhas esperando ser descoberta? O primeiro segredo é um tapa na cara da lógica moderna. A Arca de Noé não era apenas um navio. Era um ecossistema autossustentável, uma cidade flutuante projetada com uma precisão que desafiava a tecnologia da época. Pense comigo. A Bíblia descreve suas dimensões: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Isso dá aproximadamente 137 metros de comprimento, 23 de largura e 14 de altura. Pesquisadores da Universidade de Leicester, em um estudo de 2014, calcularam que a arca teria a capacidade de abrigar cerca de 125 mil ovelhas, o que é mais do que suficiente para todos os tipos de animais terrestres conhecidos. Mas o mais chocante não é o tamanho, e sim a forma. Esqueça a imagem de um barco de pescador gigante. A arca era um paralelepípedo, isso mesmo. E por que um paralelepípedo? Uma forma tão ruim para a navegação, porque não era para navegar rápido, mas para ser incrivelmente estável em águas turbulentas. Um teste de modelos realizado pela Universidade de Pyeongtaek, na Coreia do Sul, em 2012, mostrou que essa forma otimizava na estabilidade em ondas gigantes em até 95% em comparação com navios modernos. É como se a engenharia naval de hoje tivesse muito a aprender com um homem do passado. E o que dizer do sistema de ventilação? Você imagina o cheiro e o ar viciado com milhares de criaturas presas em um espaço fechado por meses? É uma das primeiras objeções que surgem, certo? Pois bem, o segundo segredo revelado é que a arca possuía um sistema de ventilação natural tão engenhoso que faria muitos engenheiros modernos ficarem de boca aberta. As janelas no topo, mencionadas em Gênesis 6,16, não eram apenas para a luz. Elas funcionavam como chaminés térmicas, criando um fluxo de ar constante que puxava o ar viciado de baixo para cima, dissipando gases e mantendo a qualidade do ar. É a aplicação de um princípio termodinâmico básico, mas em uma escala monumental e sem tecnologia avançada. Eu me lembro de uma vez, quando criança, entrando em um celeiro abafado. O cheiro era insuportável. Imaginar a arca sem um sistema assim é impensável. Noé não era apenas um construtor, era um visionário. Mas, como eles lidavam com os dejetos? Essa é uma pergunta que sempre me incomodou. O terceiro segredo é o sistema de gerenciamento de resíduos, que era tão eficiente que parece ficção científica. Alguns pesquisadores sugerem que a arca tinha pisos inclinados e canais de drenagem que levavam os resíduos para tanques de coleta em níveis inferiores. A ideia de Noé varrendo e limpando excrementos incessantemente é, no mínimo, ingênua. Além disso, existe a teoria de que muitos animais entraram em um estado de hibernação ou torpor durante a viagem, diminuindo drasticamente suas necessidades metabólicas e, consequentemente, a produção de dejetos. Pense nos ursos. Eles hibernam por meses. E se Deus, em sua sabedoria, induziu um processo semelhante em outras espécies para facilitar a sobrevivência?
É uma possibilidade que nos faz ver a história com outros olhos. O quarto segredo é um mistério ainda maior. Como Noé conseguiu coletar todos os animais? A logística de reunir milhões de espécies de todas as partes do mundo é insana. Mas a Bíblia diz que eles vieram a Noé, e não que Noé foi até eles. Isso nos leva a uma verdade mais profunda. A intervenção divina era muito mais ativa do que imaginamos. Eu costumava pensar em Noé correndo atrás de cada animal, mas essa imagem é ridícula. A ideia de que Deus, por meio de seu poder, orquestrou a vinda dos animais à arca é uma quebra de expectativa gigantesca. Não foi uma tarefa logística humana, mas um milagre contínuo. Imagine o temor e a reverência de Noé ao ver leões e cordeiros caminhando lado a lado, guiados por uma força invisível. É de arrepiar. E quanto à alimentação? 5 meses de viagem. Milhares de animais. Como eles sobreviveram à escassez de água e comida. E o quinto segredo da Arca de Noé revela uma provisão que desafia a nossa compreensão. Há quem acredite que a alimentação era baseada em um tipo de ração concentrada, desenvolvida especificamente para a viagem. Grãos, feno e até mesmo carne seca para os carnívoros, estocados em compartimentos específicos. Pesquisas arqueológicas em antigas civilizações mostram que o armazenamento de alimentos em larga escala era uma ciência já desenvolvida. Mas o mais intrigante é a possibilidade de que as espécies foram escolhidas não apenas por sua representatividade, mas por suas necessidades nutricionais e capacidade de sobreviver em condições adversas. Ou talvez, e essa é uma ideia que me fascina, a própria água do dilúvio, de alguma forma, forneceu alimento ou ativou mecanismos de sobrevivência internos nos animais. Parece loucura, não é? Mas e se a ciência ainda não alcançou o que a fé já sabia? O sexto segredo é sobre o destino da arca. Onde ela está? A Bíblia nos fala que ela repousou nas montanhas de Ararat, mas Ararat não é um pico específico. É uma região montanhosa vasta, na fronteira entre a Turquia, o Irã e a Armênia. Incontáveis expedições foram realizadas, e muitos relatos de avistamentos surgiram ao longo dos séculos. Lembro-me de ter lido sobre a expedição de George Hagopian, em 1905, que afirmou ter visto uma estrutura semelhante a um barco em uma geleira no Monte Ararat. Em 1943, um aviador russo também relatou algo similar. A verdade é que a arca pode estar lá, preservada no gelo ou em algum vale remoto, esperando o momento certo para ser descoberta. E se a sua descoberta hoje fosse um sinal, uma prova irrefutável de que a Bíblia é mais do que um livro de histórias? Essa perspectiva me dá um arrepio na espinha. Finalmente, o sétimo segredo, e talvez o mais profundo de todos, é o propósito da arca. Não era apenas sobre salvar vidas, mas sobre recomeço, sobre purificação e um novo pacto com a humanidade. A arca foi uma promessa de Deus de que ele nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Mas mais do que isso, ela simboliza a salvação, a fé em meio ao caos. Noé confiou, mesmo quando parecia loucura. Ele construiu por anos, sob o escárnio de todos, porque acreditava em uma promessa invisível. Isso me faz pensar em quantas vezes na minha própria vida eu desisti de algo porque parecia impossível, porque ninguém acreditava. E se a Arca de Noé for um lembrete eterno de que, mesmo quando o mundo inteiro está contra você, a fé inabalável pode te levar a lugares inimagináveis. Esses segredos, eles não são apenas curiosidades. Eles são janelas para uma compreensão mais profunda da fé, da engenharia divina e da nossa própria capacidade de superação. Eles nos convidam a ir além do óbvio, a questionar, a buscar a verdade por trás das narrativas convencionais. Porque a história da Arca de Noé, com seus mistérios desvendados, não é apenas um conto do passado. É uma mensagem viva, ressoando através dos séculos, nos lembrando da grandeza de Deus e do poder da crença. E se essa jornada de descobertas te tocou, se acendeu em você a chama da curiosidade, eu te convido a dar o próximo passo.
Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que também se beneficiaria desses insights. Deixe um comentário me dizendo qual desses segredos mais te surpreendeu ou qual outro mistério bíblico você gostaria que explorássemos. Sua interação não apenas me ajuda a continuar essa busca por verdades ocultas, mas também espalha essa luz para mais pessoas. O que mais a Bíblia ainda esconde? Eu estou pronto para descobrir. E você?